Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e nessa aula nós vamos continuar nossa viagem pelo mundo invisível. Vamos falar ainda da evolução dos modelos atômicos. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. Nas aulas anteriores nós vimos que para os filósofos a matéria era constituída de elementos. Para Demócrito e Leucipo, filósofos também, o átomo era a menor partícula que compunha a matéria. Dalton propõe que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. E Thomson descobre o elétron, que o átomo era uma esfera maciça, positiva e possuía elétrons em sua superfície, partículas de carga negativa. Mas anos depois, vem Rutherford e descobre o próton. Então, no ano de 1911, Rutherford propõe a descoberta de uma nova partícula subatômica. Como ele vai fazer isso? Nessa viagem do mundo invisível, como é que Rutherford consegue investigar a natureza da matéria? Nessa época já se conhecia a radioatividade, ela já havia sido descoberta por Henri Becquerel e já havia muitos cientistas estudando a radioatividade. Então ele pega um elemento radioativo, o polônio, e bombardeia com partículas alfa uma lâmina finíssima de ouro. Essa lâmina de uma espessura muito milimétrica possuía em torno de 900 átomos de ouro. Nessa exploração, Rutherford observa, como ele observa, professora? Através de um anteparo de sulfeto de zinco que ele colocou aqui. Quando a partícula batia nesse anteparo, havia uma certa luminescência, por isso ele conhecia a trajetória das partículas. Baseado nessas observações, ele concluiu que algumas partículas passavam direto, indicando que havia muito espaço vazio no átomo. Outras sofriam desvios e, portanto, deveria ter algo pequeno que desviava a trajetória dessas partículas positivas. As partículas alfa tinham natureza positiva, então ele imaginava que esse desvio era possível graças a uma partícula positiva que havia também lá no átomo que ele estava investigando. E algumas poucas partículas alfa, elas ricocheteavam, então elas batiam na lâmina e voltavam, indicando que eles colidiram com algo que era maciço. Nós podemos fazer uma analogia com o experimento de Rutherford da seguinte maneira. Imagine que eu te dei uma caixa e você não sabe o que tem naquela caixa. E aí você pega uma espingardinha e começa a atirar nessa caixa. O que você vai concluir se o chumbinho passar direto pela caixa? Significa que se ele entrou e saiu, ele deve ter passado por um espaço vazio. Foi exatamente isso que Rutherford concluiu. Mas você tem uma segunda opção. E se de repente, ao passar pela caixa, o chumbinho sofra um desvio? Significa que ele bateu em algo que foi capaz de desviar a sua trajetória. E a terceira possibilidade é que se a bala bateu e voltou, significa que ele deve ter batido em algo maciço, pois foram as três conclusões que ajudou a Rutherford a investigar o átomo. Então, Rutherford propõe que o átomo era constituído de um núcleo pequeno, denso e positivo, rodeado por uma região grande onde os elétrons giram em órbitas circulares. Rutherford vai buscar esse modelo no sistema solar. Já se conhecia o sistema solar, onde o Sol está no meio e os planetas giram em órbitas circulares ao redor do Sol. Então, baseado nessa ideia, Rutherford propõe o seu átomo. Um átomo onde a gente tinha um núcleo, que era positivo, pequeno e denso, onde está toda a massa do átomo. Então, o que acontecia? Quando batia-se numa parte maciça que produzia uma mudança de trajetória ou a volta dessa partícula, estava batendo aonde? No núcleo do átomo, que era a parte maciça. Mas ele concluiu que o átomo tinha mais espaço vazio do que
preenchido, e era onde estavam os elétrons que giram em órbitas circulares ao redor do núcleo, como mostra aqui o modelo. Rutherford também disse que a natureza do átomo é neutra, então nós podemos dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se nós pudermos comparar o tamanho do núcleo e o tamanho do átomo, nós podemos fazer uma seguinte analogia. Aqui eu tenho o estádio do Maracanã e uma azeitona lá no centro do campo seria o tamanho do núcleo do átomo. Um cálculo importante que Rutherford fez é que, a partir dos experimentos que ele realizou, ele consegue estimar o tamanho do núcleo e o tamanho do átomo. Então, quando ele compara o núcleo com o átomo, ele estimou que o núcleo do átomo era 10.000 a 100.000 vezes menor do que o próprio átomo. Exatamente baseado nessa ordem de grandeza, nós podemos comparar o estádio do Maracanã a uma azeitona lá no centro do campo. Então, nós olhamos aqui, os jogadores menores, então imagina uma azeitona lá dentro do campo. É muito menor do que a gente consegue colocar aqui. Nós podemos pensar também que se o diâmetro do núcleo fosse 1 centímetro, o diâmetro do átomo seria 100 metros. Será que a gente conseguiria visualizar 100 metros? Claro que não. Então, 1 centímetro e o átomo inteiro 100 metros. Por essa descoberta, Rutherford ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1908. E em 1932, Chadwick descobre uma terceira partícula, o nêutron, que já foi prevista anteriormente por Rutherford, mas ele não conseguiu descrevê-la. Então, nós podemos agora visualizar o átomo idealizado por Rutherford. Aqui nós temos o núcleo e aqui nós temos a região onde ficam os elétrons, que ele deu o nome de eletrosfera. Então, os elétrons são partículas de carga negativa, E-, e ficam na região chamada de eletrosfera. Nós temos os prótons, que são partículas de carga positiva, e os nêutrons, que são partículas de carga nula, que foram descobertos mais tarde ao modelo de Rutherford, mas a gente sabe que eles estão presentes lá no átomo. Os prótons e os nêutrons, eles ficam na região chamada de núcleo. Então, o átomo possui um núcleo onde está toda a massa do átomo, embora seja muito pequeno, comparado à região onde ficam os elétrons. Lembrando que no núcleo está concentrada toda a massa do átomo e os elétrons, quando nós comparamos a massa de um próton com a massa do elétron, nós podemos dizer que os elétrons têm massa desprezível, porque é muito pequenininho. E não esqueça de anotar todas essas informações. Essas informações serão úteis nos próximos dados que vamos estudar. A partir dessas ideias de Rutherford, nós conseguimos compreender alguns termos utilizados na química. Por exemplo, o número atômico. O número atômico, o símbolo Z, nós chamamos de RG do átomo, porque ele caracteriza cada tipo de átomo. Ele é o quê? Quem é esse RG, professora? É o número de prótons existentes no núcleo. Então, nós podemos definir o número atômico como o número de prótons existentes no núcleo. E quando a gente caracteriza o elemento químico, nós dizemos que o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons, pertence a um determinado elemento químico. Hoje nós conhecemos 118 elementos químicos, ou seja, nós temos ali elementos que possuem diferentes números de prótons. Como que nós representamos o número atômico junto ao símbolo do elemento? Então, nós temos aqui, por exemplo, o lítio, 3. Ele fica aqui do lado esquerdo do símbolo do átomo. Sódio, 11. Oxigênio, 8. Significa que todos os átomos que possuem 8 prótons pertencem ao elemento oxigênio. Que todos os átomos que possuem 11 prótons pertencem ao elemento sódio e assim por diante. Vamos caracterizar também a grandeza número de massa. Lembra? O número de massa é dado pela carga nuclear. Lá está constituída toda a massa do átomo, dentro do núcleo. E quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Portanto, o número de massa é a soma de nêutrons mais o número atômico. Ou a soma de nêutrons mais o número de prótons. E como é que a gente representa o átomo? Então, X é o símbolo do elemento químico. A, que é o número de massa,
fica em cima e Z, que é o número atômico, fica embaixo. Ou eu tenho aqui, colocado à direita do símbolo, o número de massa e o número atômico embaixo. Então, posso escrever aqui, ó, lítio 7,3, sódio 23,11, oxigênio 16,8. Lembrando que a massa que vai em cima é sempre o número maior, porque ela é a soma dos prótons, que está embaixo, mais a soma dos nêutrons. Baseada nessa simbologia, nós podemos definir todas as partículas que têm um átomo. Então, eu tenho aqui o átomo de flúor, que tem número de massa 19, número atômico 9. Posso dizer, então, que A, que a massa é 19, o número atômico é 9, mas o número atômico também é o número de prótons. E o número de elétrons, professora? Rutherford diz que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Se eu tenho 9 prótons, portanto, tenho também 9 elétrons. E o número de nêutrons é dado pela diferença entre o número de massa e o número atômico. N é A menos E. Aqui nesse caso eu tenho 19 a massa, 9 o número atômico, portanto eu tenho 10 nêutrons. Se eu for representar esse átomo, o que eu tenho é exatamente essa imagem aqui. Então, o átomo de flúor, ele possui aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons na eletrosfera. Aqui dentro ele tem 9 prótons e 10 nêutrons. Essa seria a representação. Nessa aula você aprendeu que o átomo, segundo Dalton, era uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Para Thomson, o átomo era uma esfera positiva com elétrons incrustados na superfície. E no modelo de Rutherford, nós temos um núcleo onde estão os prótons e os nêutrons e uma eletrosfera onde estão os elétrons girando em órbitas circulares ao redor do núcleo. É muito importante a gente lembrar que essa evolução ela não para aqui. Apesar de Rutherford ter conseguido caracterizar bem o átomo e trazer uma grande evolução com a descoberta do próton e a mudança de uma estrutura de esfera para essa estrutura atual, havia algumas questões que Rutherford esbarrava na física clássica. Por exemplo, se os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo, é provável que em algum momento eles percam energia e devam colidir com o núcleo. Essas e outras questões relacionadas ao modelo de Rutherford, elas vão ser esclarecidas por Bohr. Niels Bohr pega o modelo de Rutherford e, na verdade, faz algumas mudanças e propõe algumas modificações nesse modelo. Essa descoberta e essas informações nós vamos tratar na próxima aula e continua conosco nessa viagem ao mundo do invisível. Por hoje é só, pessoal. Tchau!